Oi, eu sou a Dani Moreno, eu tenho 36 anos, sou casada, sou de São Paulo, morando no Rio de Janeiro, por enquanto. Minha vida antes do diagnóstico de espondilite anquilosante era uma vida bastante ativa, porém cheia de limitações e dores que eu não sabia de onde vinham. Sempre com algum entrave na coluna, na cervical, no pescoço, na torácica, enfim, sempre alguns probleminhas aparecendo, mas sempre superando com esporte, com fisioterapia, porém eram dores constantes. E eu descobri o diagnóstico no ápice do meu desempenho no esporte. Então eu estava na academia, eu estava praticando yoga e pedalando 30 quilômetros. E aí um dia eu acordei com uma dor horrorosa nas costelas, que eu achei que fosse justamente um mau jeito, por conta do excesso, que nem era um excesso, mas para quem não conseguia se exercitar tanto, era um excesso de esporte. Só que essa dor permaneceu todas as noites, durante o repouso. E ela foi me acordando cada vez mais intensamente, como se as minhas costelas estivessem sendo esmagadas. E era uma dor muito forte e que só passava depois de um tempo respirando e alongando bem devagar. Então já era um sinal de que não era o esporte, porque afinal de contas era o esporte que me tirava da dor. E eu comecei a me tratar com o meu ortopedista. Ele me passou alguns anti-inflamatórios, corticoides, só que como eu estava no Rio de Janeiro e ele em São Paulo, essa comunicação ficava um pouquinho difícil. Até que um dia eu vim para São Paulo, vim porque eu estou aqui nesse momento, eu vim para São Paulo para apresentar um monólogo e cheguei aqui mancando depois de dirigir. E aí eu achei também que fosse porque eu passei muitas horas dirigindo. Só que aí ele começou a achar bem estranho mesmo. E aí eu fui fazendo exames, ele me encaminhou para reumatologista e chegamos ao diagnóstico de espondilite anquilosante. Bom, desafios a gente começa a encontrar um monte, né? Quando a gente descobre que tem uma doença autoimune degenerativa, o maior desafio é controlar a nossa cabeça, nosso psicológico, para que não afete o nosso emocional e a doença não vire uma pedra no caminho, né? Para que a gente consiga desviar dela. E os desafios foram basicamente encontrar possibilidades de não se sentir tão mal com as dores até que chegue, né, ao uso de biológicos. Então acho que o maior desafio de todos assim foi a parte psicológica e emocional. Bom, no momento o que eu perdi foram as dores. A gente ganha muito com o diagnóstico porque a gente chega a uma resposta, né? Como eu disse, eu passei a vida tendo várias inflamações no corpo todo. A coluna reclamava muito todos os dias e eu não sabia o porquê, então eu ganhei um porquê. Eu encontrei uma saída, eu ganhei uma luz no fim do túnel e eu consegui uma consciência para conseguir lidar com tudo isso. O que eu perdi foi, de repente, a esperança de não ser nada, a esperança de todas essas dores terem fundos somente emocionais. Quando a gente tem esse diagnóstico na mão, a gente ganha muito por conseguir domar as dores e a gente perde a possibilidade de não ter sido nada. Eu acho que é mais isso. Eu espero um futuro sem dores. Eu espero um futuro sem limitações. Eu espero o desenvolvimento de um biológico que de repente não seja um imunossupressor total. Estou esperando isso de você, ciência. A mensagem que eu deixo para quem está ouvindo essa história. Bom, se você chegou a algum diagnóstico parecido com o meu, ou exatamente como o meu, você não precisa romantizar a doença, não. Mas aproveita que ela tá aí para aprender com ela.
De repente você precisa aprender um pouco mais sobre os seus limites e a olhar para você, a se cuidar, a se colocar em primeiro lugar. Isso é importante. Essa foi uma das coisas que eu aprendi também, logo depois do diagnóstico. Para quem está ouvindo isso, mas não teve esse diagnóstico, convive com alguém ou de repente tem um funcionário que tem alguma doença parecida com a minha, seja paciente. Só quem sente as dores de doenças como essas sabem o quanto elas são, às vezes, esmagadoras. São dores muito fortes, que perturbam um pouco a nossa cabeça mesmo. A gente vai aprender a lidar e a gente vai chegar a medicamentos, a biológicos que vão controlar isso. Mas são doenças que vão deixar a gente sempre em estado de alerta. A gente sempre vai precisar se cuidar um pouquinho mais do que o comum. Então tenha paciência.